Bom, o programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, com a TV Alerj, a Casa da Cidadania, traz hoje mais um tema internacional para ser debatido, refletir e buscar caminhos e soluções para a questão do desaparecimento forçado. Dia 30 de agosto é declarado pela ONU o Dia de Enfrentamento ao Desaparecimento Forçado, especialmente em relação às vítimas, políticas e medidas que possam protegê-las. Para isso, a gente trouxe aqui três especialistas, três pessoas que estão diretamente envolvidas nesse tema, a começar pela deputada Dani Monteiro, que é presidenta da Comissão de Direitos Humanos aqui da Alerj. Também Rosângela Silva, que é uma familiar do caso Mãe Jacari, que teve agora, recentemente, em dezembro de 2024, uma sentença da Corte Interamericana determinando uma reparação histórica e reconhecendo esse caso como um caso de desaparecimento forçado. E também o doutor Júlio Araújo, que é procurador federal, é da PRDC, da Procuradoria Regional de Defesa do Cidadão, e que está aqui conosco e que tem também promovido várias ações nesse sentido. Vamos começar com a deputada Dani Monteiro, né, e gostaria de trazer aqui, primeiro, a importância desse tema, qual é o significado dessa data 30 de agosto, que é declarada pela ONU, sendo incorporada pelo seu mandato, pela Comissão de Direitos Humanos, através de um conjunto de ações. Seja bem-vindo, deputada. Muito obrigada, agradeço o convite ao programa, agradeço também aí pelo debate que faremos, Rosângela, Júlio. Peço desculpas por não estar presencialmente no estúdio com todos vocês, porque estou lesionada, né, da musculatura do pé, então a condição de repouso é necessária, né, para a cura. Mas, de antemão, não queria deixar de participar desse debate que eu acho que é tão importante nessa semana, né? O desaparecimento forçado, ele é um tema de fóruns mundiais da ONU ou mesmo de blocos econômicos e políticos pelo mundo afora, porque o desaparecimento forçado é uma característica muito inerente, né, a regimes autoritários, regimes que não cultuam, né, as condições plenas do direito humanitário e muito menos o exercício devido da cidadania. Então, você tem diversos casos emblemáticos pelo mundo e o Brasil também os tem, né? Em alguma medida, se a gente pensar que a condição de desaparecimento forçado é uma condição que é fundante, né, do nosso Brasil, a percepção do sequestro de africanos para trabalhar forçosamente aqui no Brasil, a percepção de desmembramento dessas famílias, né? Essa condição ela é muito fermentada ao longo da história do Brasil, especialmente no momento da ditadura, onde você tem isso como prática institucionalizada de um Estado que naquele momento também elevava suas ondas de institucionalização. Pensar que o próprio estado do Rio de Janeiro, né, ele foi fundido enquanto Guanabara e Rio de Janeiro no próprio período da ditadura. Então ali foi forjado diversas práticas de Estado que perduram até hoje. E aí não é nenhuma coincidência que a gente, ao analisar os dados do desaparecimento forçado hoje, né, no nosso Brasil, do processo de redemocratização para cá, e acho que o caso Acari, que Rosângela irá falar, é um caso muito simbólico e que ele é muito demarcador de uma dinastia que seguiria na redemocratização do nosso país, que é o desaparecimento de corpos pretos, jovens, masculinos, majoritariamente e periféricos, né? Ou seja, a Baixada Fluminense não é surpresa que ela figure entre os principais municípios de índices de desaparecimento forçado. Você tem dados mais recentes que coloca que todos os municípios da Baixada passam de mais de 100 desaparecimentos forçados por 100 mil habitantes. É uma realidade que você entende, né, de Sim. municípios que são historicamente colocados na condição econômica, social e política como municípios satélites da capital, né, onde acumula as populações racializadas, onde acumula a condição de classe mais vulnerável, mas ainda assim densidades populacionais, né? Você tem uma fragilização da estrutura do Estado para garantir, né, a condição de trabalhador precarizado. Certo. Então, a nossa comissão
ela é completamente vinculada a esse tema, ela é completamente aderente, né, à questão do desaparecimento forçado em escala global, e a gente ter essa data aqui no calendário do Rio visibiliza temas, inclusive como a nossa audiência pública. Certo, muito importante a abordagem que a deputada traz e vou passar para o doutor Júlio agora, doutor Júlio Araújo, trazendo essa questão, né? Um item que foi abordado pela deputada que é inerente o desaparecimento forçado e involuntário a estados ditatoriais, mas nós vivemos numa democracia e isso ainda é uma realidade e que desafia, por exemplo, o Ministério Público Federal a tomar e adotar medidas em relação a isso. Doutor Júlio, o contexto da democracia, o desaparecimento forçado e o Ministério Público Federal. Bom, primeiro agradeço, Nicodemos, pelo convite, saudar a Rosângela e a deputada Dani Monteiro pela oportunidade de dialogar sobre esse tema que é tão importante. Eu acredito que o desaparecimento forçado tem uma relação muito intrínseca com todo o debate que a gente faz sobre violência do Estado, né? E violência do Estado, no caso brasileiro e de tantas outras jovens democracias, digamos assim, tem muito a ver com a falta que uma justiça de transição gera nessas sociedades, né? Então, resquícios e formas, estruturas e dinâmicas de violência que foram plantadas e cultivadas durante as ditaduras, elas se mantêm em períodos democráticos. E, no caso do Ministério Público Federal, o nosso dever é visibilizá-las e enfrentá-las, porque geralmente, como bem disse a deputada, elas atingem corpos certos, elas atingem pessoas certas, elas têm um destinatário muito claro, e é importante que a gente mostre que esse tema tem que ser um tema prioritário na agenda do Estado brasileiro, que geralmente não é. Daí porque é importante a gente estar sempre não só pautando, né, as discussões legislativas, mas também cobrando respostas e responsabilizações, como foi o caso, né, como são os casos das sentenças internacionais. Então o MPF está muito alinhado a essa perspectiva de buscar respostas e responsabilizações para que a gente faça efetivamente essa justiça de transição, que a gente faça efetivamente políticas públicas voltadas ao enfrentamento desse tema. Muito bem, Júlio. Eu acho que você traz aí o desafio que está colocado na democracia. Aí queria conversar com a Rosângela. Rosângela, esse dia é um dia que é considerado pela ONU, já desde 2010, em 2011 foi o primeiro dia que se marcou essa data internacionalmente e faz muita ênfase à questão da vítima. E você aqui tem um lugar de fala na condição de familiar, vítima, num desaparecimento forçado que é considerado, como diz a deputada Dani Monteiro, um dos casos mais emblemáticos, inclusive no âmbito da democracia. Então você como vítima, a sua percepção da atuação do Estado, né? O que o Estado fez e deixou de fazer, no caso Mãe Jacari, ao longo desses anos e que ensejou, né, uma sentença internacional para dar algum encaminhamento e resposta. Boa tarde, doutora Dani. Boa tarde, doutor Júlio. O Estado, até agora, a gente não teve até o ano passado, a gente não teve uma resposta dele, nunca teve uma ajuda, né? A gente teve que precisar de ir para fora para a gente ter a nossa sentença para o Estado agora reconhecer a nossa situação, o nosso sofrimento, o sofrimento que a gente perdeu, como eu perdi minha mãe foi assassinada, perdi meu irmão, perdemos mais 2 mães doentes, e longo esse tempo o Estado não tinha feito nada, não tinha aceitado e nunca deu uma resposta para a gente. Agora, depois que a gente fomos viajar, é que a gente teve uma resposta. Igual a gente está esperando do Estado a resposta do atestado de óbito. Então, Rosângela, sua fala é muito emblemática e retrata muito bem isso. Ou seja, um caso como o caso Mãe Jacari, 35 anos, sem uma resposta objetiva do Estado e alguma coisa se movimentou com a sentença da Corte. Muito obrigado e com isso a gente vai aqui fechando o primeiro bloco do nosso programa dessa semana, que está debatendo o dia 30 de agosto, que é o Dia Internacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Vítimas do Desaparecimento Forçado.
E para isso a gente trouxe aqui 3 especialistas e estamos aprofundando esse tema que é muito caro para a sociedade carioca e fluminense. Aguarda aí que temos o segundo bloco. Bom, retornamos aqui com o nosso programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, com a Alerj, a Casa da Cidadania, a TV Alerj. Hoje estamos debatendo o dia 30 de agosto, que é o Dia Internacional em relação ao desaparecimento forçado, a proteção e a promoção dos direitos das vítimas do desaparecimento forçado. Essa data foi instituída em 2010 e desde 2011 a ONU promove ações e medidas que possam divulgar e também levar os estados a um reordenamento de suas políticas quanto a essa temática. Temos aqui no estúdio 3 pessoas que estão diretamente envolvidas nesse tema. A deputada Dani Monteiro, que preside a Comissão de Direitos Humanos da Alerj, o procurador Júlio Araújo, da PRDC, Procuradoria Regional de Defesa do Cidadão, e a Rosângela Silva, que é uma familiar do caso Manjacari, caso esse que foi sentenciado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Doutor Júlio, trago aqui então uma questão nesse segundo bloco que é muito importante na definição do desaparecimento como fato social, né? As implicações que tem e o que ele gera em termos de danos quanto à vítima. Inclusive, a própria decisão da Corte traz um conceito de reparação, e aí coloca inúmeras medidas em relação à reparação. A questão da certidão de óbito, como foi dito pela Rosângela, a questão do acompanhamento médico, a questão de um memorial. Qual é a importância dessa medida dentro de um conceito reparatório, né, e o papel do Ministério Público no monitoramento dessas ações? Porque não é uma questão só de indenizar, de ir lá e pagar um valor para resolver o problema. Tem muitas implicações e queria lhe ouvir sobre isso. A reparação é fundamental nessa discussão toda, né? Porque a corte ela pega o caso, infelizmente ela só julga o caso muito tempo depois que ele ocorreu, discute sim a responsabilização de agentes no campo penal, né? Ela olha para essa questão, olha para a indenização, mas também está muito preocupada com o presente e com o futuro, né? De que maneira o Estado brasileiro, as instituições vão olhar para as vítimas, né, de uma forma a tentar minimamente reparar aquilo e também como ele vai se organizar daqui para frente para que isso não mais ocorra. Então, esse campo de reparação é um campo que se coloca em 2 frentes, né? Uma frente de atendimento direto, porque a sentença se cumpre, né? Um campo em que você olha para os danos psicossociais sofridos pelas vítimas, para as necessidades das vítimas, para a necessidade de uma política de atendimento permanente, de indenizações, tudo isso olhado para os familiares e para as vítimas. E um outro campo institucional de organização do Estado brasileiro, né, em que o Estado brasileiro não pode mais tolerar esse tipo de coisa. Então, a reparação ela se insere de uma maneira ampla. Ela percebe que as vítimas precisam seguir as suas vidas, ela precisa dar um outro sinal em relação a isso e fala para o Estado brasileiro, olha, você precisa ter protocolo para investigar a atuação de grupos criminosos que promovem o desaparecimento, você tem que ter políticas para atender essas pessoas, você tem que ter espaços de memória relacionados a esse tema e vai criando condições para que a gente finalmente possa ter uma agenda em relação ao desaparecimento forçado. E o MPF está aí para ajudar a empurrar essa agenda, para garantir que isso aconteça, que a sentença seja cumprida e que o Estado brasileiro efetivamente se organize para cumprir essas políticas. Certo, muito importante isso, inclusive dimensionando esse conceito de reparação histórica plena, né, e que traz inúmeras questões que devam ser consideradas da sentença até a sua efetividade. O MPF tem um papel importante nisso. Rosângela, agora eu volto a ti, queria que um pouco você falasse, até muito na fala do Dr. Júlio, né, sobre como as vítimas foram afetadas, né, os traumas, as dores. Queria que você trouxesse esse teu depoimento aqui, no seu depoimento aqui, um relato sobre o sofrimento das vítimas num caso de desaparecimento forçado. O nosso sofrimento foi muito grande, principalmente o meu.
porque eu fiquei sem casa, morando com 2 filhos na rua, comendo lixos, batendo na porta de um, batendo na porta de outro, porque eu não poderia ficar na localidade onde eu morava. Por quê? Porque o trabalhador do Estado não aceitava a gente viver ali, porque achava que a gente estava denunciando a eles. 2 mães ficou doente, outras mães perdeu a sua noção, tem mãe que perdeu marido, perdeu casa, os filhos, todos nós somos sofridos, doente. Temos uma amiga que ela tem problema, ficou com problema mental, depressão, como nem pôde vir por causa desse sofrimento. Ela tinha 7 anos e nisso ela foi acompanhando. Então, assim, foi muito sofrido para a gente, como está sendo até hoje, porque uma mulher de 23 anos com 2 crianças perder a mãe, o irmão, não ter aonde morar, não ter aonde dormir, não ter aonde comer, não poder dar um estudo digno para os seus filhos, porque não poderia viver no local que morava. Por quê? Parece que a gente eles eram a vítima e a gente eram os assassinos. Então a gente vivia fugido pelo nosso Estado, pessoas que trabalhavam, porque no meu tempo a minha mãe falava para mim: quando você vê um polícia, você pede ajuda, você pede um favor. A gente não tinha isso, a gente não tinha a segurança deles, que até hoje ainda não temos. A verdade é essa. Então, é muito doloroso tudo que todos nós passamos. Eu passei, as outras mães passa ainda, porque tem mãe que tem mais idade, quando ela vai falar sobre isso, ela chora problema de doença, problema de depressão, saúde, necessidade. Então, para a gente é muito doloroso até agora. Agradeço, como o doutor Júlio falou, da saúde, que agora, como o doutor Nicodemos falou, a gente está tendo uma significação. Agora que a gente está conseguindo ter uma saúde que, para mim, não foi a saúde que eles tinham que dar. Foi mais ou menos assim um cala-boca. Então, a gente não está indo para a fila do SUS, tá? Mas tem que aguardar para eles marcar. E muitas mães estão doentes, estão precisando também. Então, agora está tendo um caminho, certo? Bom, Rosângela, muito emblemática a sua fala, né? Muito significativa, porque é uma dor, primeiro do desaparecimento em si, porque fica uma expectativa se retornará, se não retornará, e aí depois toda a sequela que fica em relação a todos esses sofrimentos. Deputada Dani Monteiro, retorno a deputada trazendo um pouco o significado dessa data e da fala da própria Rosângela, Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimento Forçado. Essa semana houve na Alerj uma audiência pública que foi convocada pela deputada, onde se reuniu lideranças, parlamentares, representantes de órgãos do Estado. A política de proteção às vítimas de desaparecimento forçado no Rio de Janeiro. É possível dizer que o Estado do Rio de Janeiro hoje conta com uma política organizada, ou isso depende muito do esforço, por exemplo, do que disse o doutor Júlio, de tentar aglutinar as iniciativas e construir uma resposta? De maneira nenhuma essa política hoje estruturada e organizada, né? Haja vista o que já foi falado aqui, onde o caso de Acari foi condenado na Corte Interamericana e não diretamente pela justiça brasileira, né? Então, não há essa política aqui, mas parte do compromisso dos encaminhamentos da audiência pública é a gente se debruçar nessa produção. Isso vai desde o que a gente já comentou, acompanhar a tramitação da tipificação criminal no Congresso Nacional, até produzir aqui, um dos encaminhamentos ontem foi a produção de um grupo de trabalho junto ao Fórum Grita Baixada para produzir a política estadual de enfrentamento e acolhimento, né, às vítimas do desaparecimento forçado. E aí, quando a gente diz vítimas, a gente está falando da vítima direta, né, ou seja, a gente entendeu os procedimentos hoje que é adotado, enfrentar a questão das 24 horas, enfrentar
a questão do balcão, né, de atendimento das delegacias, que por vezes deslegitimam o relato dos familiares e às vezes até mesmo hostilizam ou ameaçam esses familiares. E fala também da condição de vítima justamente dos familiares. Rosângela trouxe aqui um relato fortíssimo, infelizmente muito doloroso. E se é doloroso para a gente que está ouvindo só aqui, imagine a todas essas pessoas que vivenciaram isso, né? Ou seja, não bastar perder o seu familiar, de 1990 para cá vem vivendo uma realidade de desumanização que tem a ver, inclusive, com essa condição do Estado de não reconhecer, né, da morosidade para reconhecimento dessa condição de desaparecimento forçado enquanto há investigação. Então, desburocratizar para a família diversas documentações, né, e acesso a direitos, isso não existe, e não só não existe a política na positiva, como também ela é, na verdade, reativa. Eu fecho isso com a frase da Rosângela, que eu acho que todo mundo que está assistindo, nós que aqui estamos participando, temos que absorvê-la, né, na sua complexidade de sentido. A dor dessas palavras são claras, mas eu estou dizendo também do que ela nos evoca enquanto poder público, o nosso papel também, ou mesmo como sociedade civil que houve. Nós vivemos como se nós fôssemos os culpados e eles, que são os algozes, vivem como se fossem as vítimas. Então, eu acho que isso resume muito sinteticamente o que é a ausência de política para o enfrentamento e combate ao desaparecimento forçado hoje. Bom, eu vou agora com o Dr. Júlio novamente, e aí também mencionando o lançamento do livro que lançou essa semana, né, Segurança Pública nas Rédeas da Constituição, e queria trazer o debate sobre o tema do desaparecimento forçado. É possível enfrentá-lo somente na lógica da segurança pública? Também queria que falasse um pouquinho sobre a sua obra, né, e o lançamento que ocorreu essa semana. O tema do desaparecimento forçado da segurança e da trajetória da segurança pública tem tudo a ver, né? Então, na minha pesquisa, eu me debrucei muito sobre processos que foram até mencionados aqui pela deputada Dani Monteiro, em especial aqui no Rio de Janeiro, em que certas características, né, e o uso da segurança pública ou do discurso de segurança pública associado a execuções extrajudiciais caminharam muito juntos, né, na formação das nossas polícias, na formação da organização do chamado aparato de segurança pública. E isso, de certa forma, a gente sofre, né, justamente a falta de a Constituição de 88 ter feito um desenho institucional no artigo 144 da segurança pública que manteve, de certa forma, essa estrutura. E no livro eu tento justamente combater essa história, tentando propor o direito à segurança pública como um direito fundamental, mas que um direito fundamental para valer. Né? Nós precisamos também, todos queremos ter segurança pública. Não esse discurso da segurança pública que legitima desaparecimento forçado, mas uma segurança pública que garanta a Rosângela que ela possa exercer seu projeto de vida, que ela possa continuar vivendo, que ela possa ter certeza que vai ter a saúde adequada, que vai ter moradia adequada. A segurança pública ela é muito mais do que isso, né? Então, esse livro tenta debater essas questões. E isso mostra como o tema do desaparecimento forçado, assim como a segurança pública, a prevenção do desaparecimento forçado, também tem essa multidimensionalidade, né? Quando a gente fala do enfrentamento do desaparecimento forçado, nós temos que pensar em políticas que previnam essa ocorrência, e isso parte justamente da ideia de promover segurança pública dentro de uma lógica que não legitima o arbítrio estatal, a visão autoritária dos agentes do Estado, execuções extrajudiciais, mas que também olhe para o atendimento de todos aqueles que são vítimas da própria violência de Estado, né? O desaparecimento forçado como uma das violências do Estado, em que é necessário ter políticas específicas, né? Daí é super salutar que o Rio de Janeiro possa apresentar uma política específica sobre isso, que a gente consiga construir uma política nacional de atendimento às vítimas da violência do Estado, que olhe para aspectos sociais, para aspectos psicossociais e que ajude a interagir com as diversas outras áreas. Então, eu acredito que esse é um desafio para nós, né, no sentido de mobilizar esses direitos, fazer desses direitos, e a segurança pública também, né, direitos que não se confundam
com uma dinâmica que oferece desaparecimentos forçados, que oferece execuções extrajudiciais, que oferece morte arbitrária, que oferece uma dinâmica de segurança que se confunde com repressão. Então, a obra Segurança Pública nas rédeas da Constituição, editora? Processo. Processo. Muito bem. Então, terminando aqui o nosso programa, pegando a grande reta, queria retornar à deputada Dani Monteiro e depois à Rosângela. Mas, deputada, deixando aqui as portas abertas da Comissão de Direitos Humanos. Então, queria abrir essa oportunidade para deixar um indicativo para a sociedade carioca e fluminense em relação ao seu trabalho tão importante nessa comissão. Sim, a nossa Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alerj tem diversas atividades em curso, atividades como audiência pública que realizamos essa semana, onde a gente chama diversos entes, né, seja do Estado, acadêmicos ou mesmo sociedade civil para debater. A gente faz ações em loco, né, ocupações de direitos humanos nos territórios, exatamente colhendo esses dados, essas informações, fazemos visitas cidadãs também, tanto recebendo, né, toda a nossa cidadania na casa, mas também levando para vários cantos, né, desse nosso estado. Mas a nossa comissão mantém, né, que é o braço para nós mais caro de funcionamento, o seu atendimento. Então, a gente atende na sede da Alerj, na Rua da Ajuda, no centro do Rio de Janeiro. A gente tem os nossos canais, né, de acolhimento de denúncias, não somente essa linha física lá, mas os próprios contatos, né, da Comissão de Direitos Humanos e do nosso mandato mesmo, que atualmente sou presidenta da comissão, deputada Dani Monteiro. A gente está à disposição para atender a população e contribuir, né, na mitigação dos danos, das violações que o Estado acomete, mas, sobretudo, também a partir disso, pensando no nosso papel enquanto legislador, fiscalizando essas políticas e construindo, né, novas políticas que pautem os parâmetros de atuação do Executivo. Então, é Muito isso, bem. a nossa Comissão de Direitos Humanos é para você também que está assistindo. Todo mundo tem direitos, direitos humanos é algo que é horizontalizado porque é o que vimos agora. Pode não ter sido um familiar seu que desapareceu forçadamente, mas como especialmente Júlio, né, que nosso procurador veio trazendo o quanto que a estrutura de caso como esses estão alinhavados na própria produção, né, na própria forma de ser e existir do nosso Estado brasileiro. Então, isso também, né, direitos humanos é também uma condição coletiva, né, humanidade reconhecida em todos os pares, em todos os corpos. Muito obrigado, deputada Dani Monteiro. E termino com a Rosângela. Rosângela, 35 anos do caso Mãe Jacari e a frase que mobilizou vocês, que seria... Desistir não é uma opção. Muito obrigado, Rosângela. Muito obrigado, deputada Dani Monteiro, procurador Júlio. Muito obrigado aos três pela participação aqui no nosso programa. E com isso encerramos mais um programa Rio Sem Fronteiras. O tema, dia 30 de agosto, Dia Internacional de Proteção aos Direitos das Vítimas do Desaparecimento Forçado. Uma data instituída pela ONU e que nos mobiliza nessa que é uma pauta muito cara para todos nós. Até semana que vem, com mais um tema de direito internacional aqui na TV Alerj.